Boa tarde. Inicialmente quero cumprimentar o deputado que preside essa sessão, o deputado missionário Volney, os colegas parlamentares, público presente na sessão de hoje. E esse grande expediente, sem dúvida alguma, esse tema escolhido por nós da bancada do PSTB, eu como líder da bancada, a crise política nacional como limitador do desenvolvimento. Acho que é importante, primeiro, que nós venhamos debater hoje, e já estamos debatendo no Brasil inteiro, os reflexos que a crise política e institucional afetam o dia a dia do povo brasileiro, das instituições, políticas ou não, e que nós, como membros de partidos políticos, representantes eleitos pela vontade popular dentro de um parlamento, temos que trazer para dentro desta casa a discussão dessa crise e, sem dúvida alguma, o papel que nós temos para enfrentar e modificar a situação da crise política e que nós tenhamos, como resultado de tudo isso, um acréscimo na credibilidade não só da classe política, mas das instituições, e que as pessoas possam, de fato, acreditar no desenvolvimento, no crescimento de um país mais justo e de um país que, de fato, nos dê a condição de sermos eleitos e nos tornarmos, de fato, representativos como as pessoas esperam nas ruas. O nosso partido, o PSTB, quando nós falamos de crise política institucional, eu não vou voltar no passado para que nós venhamos discutir o início da crise política institucional, tudo que aconteceu até hoje em relação ao governo Dilma, aos governos anteriores, as investigações que existem hoje e acontecem no Brasil, em relação às delações, em relação aos encaminhamentos que são feitos desses resultados. Eu vejo que nós temos que começar a pauta e começar a debater, e o objetivo aqui desse grande expediente não é nós subirmos aqui à tribuna e apontarmos o dedo, deixando claro o que cada um fez ou deixou de fazer e qual o resultado que isso está impactando no Brasil. Mas nós apontarmos o dedo primeiro para nós mesmos, para os nossos partidos, para a nossa instituição partidária, e o quanto nós temos que ser julgadores de nós mesmos, das nossas estruturas partidárias, para que nós possamos, de fato, ter a volta da credibilidade, da representatividade das instituições. E quando se fala em partido político, hoje o partido político, nas avaliações populares, ele acaba sendo uma das piores entidades avaliadas no Brasil, e, sem dúvida alguma, quem construiu isso foram os partidos e os próprios membros de partidos políticos que fizeram com que nós chegássemos hoje nessa crise política institucional. E só nós, membros de partidos políticos, detentores de mandatos, com bons exemplos, com atitudes, temos a condição de mudar essa realidade, mostrando para as pessoas que em todas as profissões, que em todos os lugares, que em todos os parlamentos, e em todos os partidos existem pessoas boas e pessoas ruins. E nós, com a condição de representatividade, temos que mostrar que a ampla maioria é constituída de pessoas boas, de boas intenções, e que nós não podemos ser taxados por aqueles que cometem ilícitos e que muitas vezes acabam nos representando de forma institucional e formal, aqueles que fazem as coisas que nos desagradam. E aí eu quero inicialmente começar sobre o próprio PSTB, e a bancada do PSTB aqui na Assembleia Legislativa, presidente, ela foi pioneira relativa a tudo que aconteceu dessas delações, primeiro quando envolveu o seu presidente do partido, o senador Aécio Neves, em relação à delação, primeiro da Odebrecht, posterior à delação da JBS. Nós fizemos aqui um ofício, assinado pelos 4 deputados no dia 10 de maio, antes da delação da JBS, de sair à mídia, encaminhando para o PSTB nacional, encaminhando para os líderes partidários o afastamento do presidente Aécio Neves e daqueles que estariam envolvidos, até que provassem a sua inocência, e, caso contrário, eles seriam punidos e, posteriormente, expulsos do partido em relação àquilo em que estavam sendo investigados e no resultado de tudo isso. Mas nós compreendíamos e compreendemos que é muito importante que nós não venhamos misturar
a estrutura institucional partidária por uma pessoa que representa institucionalmente o partido, relacionado aos membros do seu partido, que constroem partido, que andam no Estado, que buscam atender às necessidades dos seus mandatos parlamentares e que nós não podemos, de fato, dar credibilidade às pessoas que não nos representam ou que muitas vezes fizeram com que perdessem esta credibilidade em relação aos seus atos. Então, o primeiro passo que nós tivemos como bancada do PSDB, e está aqui o ofício, foi mandar ao PSDB Nacional, ao Aécio Neves, um ofício pedindo seu afastamento no dia 10 de maio. Fomos os pioneiros das bancadas de todos os parlamentos do Brasil, estaduais, e posterior tivemos o grande debate. Paralelo a isso, ou logo após a isso, o PSDB também aqui do estado do Rio Grande do Sul, e a nossa bancada, se posicionou e continua com a mesma posição em relação à participação do governo Temer. E a bancada do PSDB aqui na Assembleia Legislativa já deixou claro e continua com a mesma tese que o PSDB não tem que participar, tem que entregar os seus cargos do governo Temer, em virtude de diversas circunstâncias que nós estamos enfrentando e, sem dúvida alguma, por cada dia que se passa, novas denúncias e novos questionamentos. Mas eu acho que o fato inicial é o que mais marca todo esse encaminhamento que nós fizemos aqui. Em virtude de que nós não poderíamos aceitar que o mandatário da nação, o presidente da República, quando tivesse reunido individualmente com uma ou mais pessoas, escutando que esta pessoa dizia que tinha influência, uma composição de ter juízes, promotores, ministros ao lado deles, de forma ilícita, para facilitar o encaminhamento dentro de estruturas públicas, visando ter benefícios pessoais, ou melhor, benefícios para a sua empresa ou pessoais, o presidente, como mandatário da nação, deveria ter dado voz de prisão ou ter buscado encaminhamento que punisse essa pessoa e que desmantelasse todo este grupo que lá estava sendo colocado claramente na presença física do presidente, a relação de tudo que acontecia por baixo dos panos no Brasil, e agora nós estamos vendo o desenrolar de tudo isso, à frente do BNDES, o Banco de Fomento, à frente de diversas agências, circunstâncias do Brasil, e que nós não podemos admitir uma pessoa com essa postura, com essa figura, nesta figura de nós termos um presidente da República, e acima de tudo o meu partido, o PSDB, um partido que particularmente eu prezo muito, estar junto, dando o aval aos encaminhamentos futuros em relação a tudo que está acontecendo. Então, eu acho que quando se trata de crise política institucional, mesmo que o meu partido, pela Executiva Nacional, tenha definido a permanência, nós temos toda a liberdade de nos manifestar publicamente, nos colocando de forma clara que nós não concordamos com essa decisão partidária em permanecer dentro do governo e, sem dúvida alguma, que nós possamos ter mais credibilidade e que, de certa forma, deputado Jorge Pozobon, prefeito de Santa Maria, nosso colega aqui nessa casa, e que, de certa forma, nós também não podemos, e aí, deputado Catarina, não podemos aceitar, e eu acompanhei pela mídia, creio que isso não seja verdade, mas se for, não tão apenas decepcionante para o cidadão que acompanha a política do dia a dia, mas mais decepcionante para nós mesmos, principalmente para quem é tucano, se o PSDB tem assentado com o PMDB para acertar a permanência no governo Temer, para poder ter apoio lá na frente de 2018. Este apoio é ilegítimo, este acordo é ilegítimo, e nós não podemos aceitar que a permanência em um governo, em troca de espaços políticos, em troca de benefícios para um grupo, como já foi dito publicamente e está sendo investigado pelas instâncias federais, sejam a moeda de troca em relação ao apoio político para uma próxima eleição.
Eu acho que esta condição de política é o que nós temos que mudar e lutar internamente dentro das nossas instâncias e instituições partidárias para que a gente possa voltar a ter, como eu falei anteriormente, a credibilidade das pessoas, presidente. Mas que se nós queremos ter a credibilidade das pessoas, nós não podemos apenas subir nessa tribuna aqui e apontar o dedo para um partido ou por outro que nós fizemos oposição em algum momento ou em outros governos, e não avaliarmos internamente as nossas circunstâncias, e não discutirmos internamente ou nos posicionarmos publicamente contra ou favorável às decisões do nosso partido, para que nós possamos ter um Brasil melhor. E a política e o país, ele é regido por partidos políticos. Nossa Constituição prevê que todas as pessoas que queiram participar de uma eleição têm que estar filiadas em algum partido político, e este é o instrumento para que as pessoas coloquem seu nome à disposição para ser, sem dúvida alguma, avaliadas na urna. Mas eu vou fazer a parte ao deputado Catarina Palladini, que representa a bancada do PSB, ao grande expediente, para que possa contribuir aí com a nosso debate sobre a crise política institucional como limitadora do desenvolvimento do Brasil. Obrigado, deputado Lucas Redecker. Quero cumprimentar o senhor, cumprimentar o presidente dessa casa, missionário Volney, que conduz, na verdade, os trabalhos nessa tarde. Falo em nome da bancada do Partido Socialista Brasileiro, deputado Elton Weber e deputada Lisiane Bayer, como também em nome da bancada do PTB. Eu quero lhe parabenizar, deputado Lucas Redecker, pela avaliação. É importante fazer essa análise que o processo eleitoral brasileiro se dá em cima de partidos. E o seu partido é um partido tradicional, ainda que mais novo, é um partido que tem um pouco mais de 30 anos, mas que já ascendeu à presidência da República, já ascendeu ao governo do Estado, e é muito ruim tu botar na vala comum um universo de pessoas que todos os dias fazem e trabalham pelo bem da sociedade, para uma sociedade mais humana, igualitária e fraterna, e que, às vezes, por estar vinculados a determinados partidos, e aí cito também o meu partido, o PSB, completa 70 anos em agosto, todo e qualquer ativista político é infinitamente menor que a sigla e que os membros que a compõem. E nós temos que fazer esse trabalho, esse debate de reafirmar as instâncias partidárias. Infelizmente, nos últimos anos, o processo tem se tornado cada vez mais pessoal, as pessoas votam no agente político e não nos partidos, e, por incrível que pareça, hoje vivemos a dinâmica de, no Congresso Federal, ter 28 ideologias, e aqui, nesse caso, no Parlamento Gaúcho, o deputado Pedro Ruas tem 16 matizes políticas que compõem a pluralidade de pensamento da sociedade gaúcha. Devemos fazer um trabalho de recuperação da imagem dos partidos políticos, e isso se dá fazendo autocrítica, isso se dá distinguindo aqui quem de fato errou e deve ser responsabilizado, mas também reconhecer as grandes conquistas que foram ofertadas e construídas com o coletivo, com os demais partidos políticos que já passaram, ora pelo governo do Estado e ora pela presidência da República. Faço aqui essa ressalva, lhe cumprimento, porque cabe também a Vossa Excelência, como também a tantos outros jovens do PSDB que estão ocupando esses espaços das instâncias municipais e também aqui no Parlamento Gaúcho, construir uma nova história e recuperar a credibilidade do cenário político do Brasil. Parabéns, sucesso e vida longa ao PSDB e a sua contribuição, direto ou indiretamente, independentemente da questão ideológica, reconhecer que sempre deixou o seu quinhão, o seu legado por onde passou. Muito obrigado. Obrigado, deputado Catarina Palladini. Concedo a parte o deputado Frederico Antunes, da bancada do Partido Progressista. Deputado Lucas Redecker, deputado Volney, que preside essa sessão, colegas deputados e deputadas, senhoras e senhores. Lucas, eu considero que realmente é necessário nós fazermos uma análise explícita, né, do quadro que nós vivemos hoje no país, que envolve as questões políticas partidárias. Mas não somente são as questões políticas partidárias que levam o nosso país a hoje encontrar-se numa profunda crise, que leva o país, esta profunda crise, à dificuldade do desenvolvimento. Me parece que a origem de tudo isso é uma crise de identidade das pessoas, e as pessoas no primeiro estágio onde elas devem se encontrar como pessoas, que são as famílias. Porque, se tu notares nos noticiários, sem dúvida que a preferência das distorções, dos descaminhos, das faltas de boa conduta, elas são expostas mais dos ativistas políticos.
eles estão na vitrine, nós estamos na vitrine. Mas se tu olhares um pouco mais ao lado, em cima ou abaixo, tu vê de pessoas comuns, que não são políticos, civis, advogados, religiosos, juízes de futebol, esportistas, mulheres, homens, jovens, e etc. Pessoas que acabam perdendo os limites que são impostos por regras muito claras de direitos e deveres que cada um de nós devem aprender e praticarem. Então, esta crise ela tem que ser um motivo de análise de diversos segmentos que formam a sociedade brasileira. Cada um tem que fazer a sua parte. Tu está nos propondo aqui, mais uma vez, nós fazemos uma reflexão. E começas por uma reflexão interna, que é também o princípio da racionalidade. Porque normalmente as pessoas fazem a análise pelos vizinhos. E aí notam nos vizinhos uma série de imperfeições e de defeitos. E depois elas querem, com isto, acobertar os seus próprios defeitos. Então eu vim aqui no microfone de aparte, em nome da bancada do Partido Progressista, que tem feito com muita profundidade e sequência esse tipo de análise, cumprimentar o colega Lucas Redec por fazer a sua análise, né, na sua família política partidária, o PSDB, e cumprimentar, inclusive, os gestos que a bancada estadual do PSDB do Rio Grande do Sul tem tomado. Obrigado. Muito obrigado, deputado Frederico Antunes, e, sem dúvida alguma, os encaminhamentos que são feitos internamente em relação à nossa bancada do PSDB, o partido, a executiva também teve posicionamento em relação a tudo que tem acontecido, principalmente em relação às atitudes que o PSDB tem tomado em nível nacional, concordando ou discordando, mas deixando isso claro, e aí, de fato, o objetivo é justamente esse, não apontar o dedo apenas para o defeito dos outros, mas principalmente apontar o dedo para os erros e os acertos que nós temos, e eu não tenho dúvida que, com erros e acertos e discutindo tudo isso, este, sem dúvida alguma, é a condição de nós podermos melhorar e crescermos, avaliando aquilo que nós temos de pontos positivos e negativos. E aí o deputado Frederico traz aqui também, acho que do seu parte, uma coisa muito importante, que é a própria condição institucional. E essa crise, quando a gente fala não apenas política, mas institucional, em relação à sociedade, em relação ao papel do ser humano na sociedade, o quanto que o seu limite começa a ultrapassar o seu limite, começa a afetar o limite, o direito do próximo, do seu vizinho. Eu acho que o jeitinho brasileiro que nós, quem sabe, crescemos escutando, é o jeitinho brasileiro que se dá num lugar onde vai, onde não vai, ele acabou tomando tal forma, tal tamanho, e que hoje nós estamos vendo em diversas instituições algumas práticas individuais, e nós não podemos tratar isso no coletivo, que acabam prejudicando o andamento das instituições. E claro que cada instituição, com a sua condição posso dizer, de peculiaridade em relação ao papel que ela tem na sociedade, um parlamento, por exemplo, com a relação que ela tem diretamente com a aprovação da legislação, o executivo com as ações de encaminhar os resultados para as pessoas, eles têm suas peculiaridades em relação ao quanto eles afetam institucionalmente a crise no país. E nós sabemos que os investidores, tanto nacionais quanto internacionais, hoje estão vendo todo o encaminhamento econômico do Brasil de forma, posso dizer, muito apreensiva em relação ao qual é o encaminhamento dos investimentos que se fariam no país, e nós estamos necessitando superar esta crise institucional e política, e a crise econômica lá atrás, alguns anos atrás, ela já inicia com reflexos da crise política, de instabilidade política já do governo Dilma. Posterior a uma melhora pequena, mas há na economia no governo Temer, e agora nós já temos toda essa crise novamente institucional do governo Temer, que afeta ao natural o encaminhamento econômico do país, dos investidores, dos investimentos. E eu costumo dizer que os governos que têm muitas instabilidades, como são
governos e o governo hoje da atualidade, ele tem que gerar boas notícias para conseguir dar resultados ao governo e muitas vezes maquiar essa instabilidade. E eu vejo que isso foi o encaminhamento inicial deste governo para que ele pudesse ter boas notícias em relação a reformas, a encaminhamentos, a debates nacionais que tirassem um pouco o foco interno de todas as investigações. E eu quero aqui deixar muito claro que a bancada do PSTB, aqui na Assembleia Legislativa, e aí eu comungo também da presença aqui do vereador Galo, lá de Santana do Livramento, presente, do vereador atuante, bem posicionado, que a bancada do PSTB assina embaixo no encaminhamento das operações, tanto da Operação Lava Jato, de todo o debate que é feito em relação à operação de investigação, de nós desmantelar as quadrilhas, de nós desmantelarmos dentro de diversos pontos e partidos políticos pessoas que estavam sendo abastecidas e beneficiadas financeiramente por todos os desvios, os ilícitos que existiam no nosso país. E aí eu vejo que este encaminhamento que está sendo feito pela Justiça, pelos tribunais superiores, pela Polícia Federal, com acertos e também com erros, eu acho que as instituições não são perfeitas, o que nós não podemos, pelas imperfeições das instituições, acreditarmos que elas não têm função e não têm necessidade no país. Eu acho que esse é um erro. Nós temos que ter instituições independentes, instituições fortes, e que elas possam exercer sua função desta forma independente para que nós possamos gerar mais credibilidade em relação às pessoas com a condição de termos a própria iniciativa de investigar, ser investigado e que a pessoa tenha todo o seu direito de ampla defesa em relação ao julgamento. E aí, meus nobres colegas, acho que já finalizando o nosso tempo aqui, nós da bancada do PSTB e eu como deputado estadual, vejo que a relação da crise, aí quando a gente fala de crise institucional e econômica, principalmente quando se trata dos executivos, a crise financeira, ela traz muitos malefícios para o país, para os estados e para os municípios. Nós temos a diminuição da arrecadação dos municípios, de investimento, mas, por um lado, eu vejo que, enquanto a iniciativa privada, eu que venho de um setor, de uma região em que nós tínhamos, né, e ainda temos a iniciativa privada do setor da indústria, do comércio, ela muito, posso dizer, bem desenvolvida, ela teve que, no passar dos anos, se adaptar às realidades de otimizar, diminuir a sua estrutura, poder otimizar o seu trabalho, poder conseguir ter uma estrutura menor com maior produtividade. Porém, os governos, dentro dos municípios, do Estado, da própria União, fizeram diferente. Foram aumentando o seu custo, foram aumentando a sua estrutura, sem se preocupar como pagariam essa conta lá na frente. E aí eu acho que a meia-culpa nós temos que fazer aqui dentro do parlamento também. Muitas vezes, nossas bancadas, de diversos partidos que aqui estão, aprovaram projetos sem avaliar a consequência que nós teríamos no futuro do Estado do Rio Grande do Sul em relação ao impacto financeiro que esses projetos teriam. E agora nós chegamos num momento em que as estruturas públicas elas estão tendo que se readequar em virtude da crise, em virtude da falta de busca administrativa de otimização da estrutura pública para que nós possamos ter o cidadão na ponta recebendo todo o seu benefício pago com imposto, o seu serviço que os governos deixam a desejar. E aí é importante nós salientarmos, quando falamos aqui de uma crise institucional, deputado Frederico Antunes, mas muito importante ressaltar que, mediante a crise que nós vivemos, muitas entidades relacionadas a municípios, à nossa sociedade, se organizam e auxiliam os governos, nos municípios principalmente, para que nós tenhamos condição de poder ter uma estrutura melhor para atender o cidadão. E aí eu sigo um exemplo, por exemplo, esses dias estive em Teutônia, na inauguração de uma sede da Brigada Militar, que foi composta por recursos da sociedade, encaminhada pelo Concepro. Da mesma forma, o Grupo Paz Novo Hamburgo, lá em Novo Hamburgo, que se organiza à frente das entidades empresariais para buscar equipamento para a Brigada Militar, para a Polícia Civil, para buscar alternativas
que o governo não tem capacidade de atender, e aí nós podemos dizer, mas o governo tem a necessidade e a obrigação? Tem a obrigação e a necessidade, mas muitas vezes não tem capacidade. E muitas pessoas se organizam para poder contemplar essa falta de atendimento do governo, para que nós possamos ter uma sociedade mais justa e um atendimento melhor às necessidades das nossas famílias. A partir do momento em que nós mudamos a nossa rotina, em virtude da insegurança, em virtude das dificuldades e dos serviços que não são atendidos pelas estruturas públicas, é sinal que nós estamos entrando em colapso. E por isso nós temos que ter uma atenção muito maior em relação à crise, avaliarmos internamente o nosso papel em toda esta crise e avaliarmos também internamente como nós podemos mudar e não passar a mão na cabeça daqueles que cometem ilícitos, sendo do nosso partido ou de outros partidos. Mas nos posicionarmos claramente que ontem se era nosso líder e nós descobrimos que cometeu algo errado e que não fazia jus a representar aquela confiança que nós depositávamos, temos que ter a clareza, sim, de apontar o dedo e de buscar punição para os culpados, para que a gente possa moralizar os partidos, a política e a sociedade brasileira. Presidente, agradeço o grande expediente, o debate dentro dessa casa, e que nós possamos, com esse debate feito dentro do Parlamento, ter benefícios práticos, diretos, de curto, médio e longo prazo, para a sociedade gaúcha. Um abraço a todos, muito obrigado.